Quanto a nós que aqui ficamos, eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no capítulo 2 do Evangelho de Marcos. Chegamos ao capítulo 2. E Marcos, capítulo 2, nos diz o seguinte: Evangelho de Marcos, capítulo 2, diz assim: Dias depois, quando Jesus retornou a Cafarnaum, a notícia de que ele tinha voltado se espalhou rapidamente. Em pouco tempo, a casa onde estava hospedado ficou tão cheia que não havia lugar nem do lado de fora da porta. Enquanto ele anunciava a palavra de Deus, 4 homens vieram carregando um paralítico numa maca. Por causa da multidão, não tinham como levá-lo até Jesus. Então abriram um buraco no teto acima de onde Jesus estava. Em seguida baixaram o homem na maca bem na frente dele. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, seus pecados estão perdoados. Alguns dos mestres da lei que estavam ali sentados pensaram: O que ele está dizendo? Isso é blasfêmia. Somente Deus pode perdoar pecados. Jesus logo percebeu o que eles estavam pensando e perguntou: Por que vocês questionam essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico? Seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue sua maca e ande? Mas eu lhes mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: Levante-se, pegue sua maca e vá para casa. O homem se levantou de um salto, pegou sua maca e saiu andando diante de todos. A multidão ficou admirada e louvava a Deus, exclamando: Nunca vimos nada igual. Irmãos, o capítulo 1 de Marcos, que nós já fizemos a exposição, mostra Jesus atraindo multidões para si. Mas não fala ainda de uma oposição. Aqui no capítulo 2, nós vamos perceber que a oposição começa a surgir. Não apenas Satanás age de forma sorrateira, mas grupos religiosos e partidos políticos começam a se movimentar para perseguir e matar Jesus um pouco mais à frente. É certo, queridos, que Jesus poderia ter evitado essa oposição, caso ele permanecesse curando pessoas e expulsando malignos, como ele tinha feito em várias ocasiões. Afinal de contas, o que não faltavam eram pessoas em busca de cura, gente querendo soluções rápidas para seus problemas de saúde, para suas aflições, e coisas desse tipo. Mas vejam, não era isso que gerava oposição a Jesus Cristo. Não era o fato dele curar, não era o fato dele expulsar demônios. Além do mais, os milagres nunca foram um fim para o ministério de Jesus Cristo. Os milagres eram apenas um meio pelo qual o reino de Deus se revelava presente no mundo. Os milagres eram apenas uma forma de dizer: o reino de Deus chegou a esta era. E como Jesus não se limitou a manter o seu ministério nos milagres e na expulsão de demônios, ele também passou a ensinar as pessoas e, consequentemente, mudar a forma como as pessoas viam a vida. A oposição começou a se manifestar. E quanto mais Jesus ensinava, mais ela se manifestava cada vez mais de forma contundente, de forma direta e objetiva contra ele. Um detalhe interessante de se observar é que aqui no capítulo 2 nós vamos encontrar que, diferente daquela multidão lá do capítulo 1, que foi para a porta de Pedro, no dia que Jesus curou a sogra de Pedro, e estava ali ávida por milagres, naquela noite de sábado ali, algum tempo antes. Agora, essa multidão que Marcos fala no capítulo 2, ela tem um objetivo diferente. Vejam que eles já não estão mais assim tão interessados
apenas no milagre. Eles estão interessados em ouvir Jesus. O versículo 2, o versículo 2 vai dizer o seguinte, desculpem, versículo 2, enquanto ele anunciava a palavra de Deus. Vejam, Jesus está aqui ensinando o povo. Nesse momento que Marcos descreve aqui no capítulo 2, Jesus não está realizando milagres, ele está ensinando o povo. E é justamente o fato dele ensinar, é justamente o fato dele instruir o povo, dele trazer esclarecimento para o povo, que começa a causar desconforto nos mestres da lei, nos escribas que estavam ali ouvindo os seus ensinos. Milagres, expulsão de demônios, não causava oposição, não causava problema para Jesus. O que causava problema era justamente o fato dele ensinar. Isso contrariava os mestres da lei, contrariava os escribas, contrariava os líderes religiosos que começaram a perceber que pessoas estavam ouvindo o ensinamento de Jesus Cristo. É importante lembrar também, irmãos, que Jesus, ele está de volta a Cafarnaum depois de passar um tempo fora da cidade, né? Vejam que Mateus, conforme nós lemos agora há pouco, ele vai dizer que Jesus atravessou o mar da Galileia, né? Conhecido também como Mar de Tiberíades, aí ele volta para Cafarnaum de barco. A gente não sabe quanto tempo ele passou fora da cidade, mas desde quando ele convidou Pedro e os demais discípulos, lá nos capítulos 38 e 39, né? Quando Pedro e os demais encontram Jesus orando naquele lugar isolado, e o convidam para voltar para Cafarnaum, e Jesus diz, pelo contrário, nós devemos prosseguir para outras cidades, e vamos anunciar o evangelho lá também, né? E aí, o versículo 39 do capítulo 1 vai dizer que Jesus saiu pregando por outras cidades, pregando nas sinagogas, expulsando os demônios e coisas assim. Mas agora a gente não sabe quanto tempo se passou, Jesus está de volta. Ele gira na região da Galileia, visita vários locais e volta para Cafarnaum. Por que ele volta para Cafarnaum? Porque Cafarnaum era a sua cidade. Quando Jesus saiu de Nazaré, ele foi morar em Cafarnaum. A residência fixa de Jesus, nos 3 anos de ministério público dele, foi a cidade de Cafarnaum. Ele andava por vários lugares, mas a sua referência de residência era lá na cidade de Cafarnaum. É por essa razão que foi em Cafarnaum que ele começou a juntar as multidões. Foi em Cafarnaum que ele começou a ensinar ao povo e começou a haver mudança de vida naquelas pessoas. Não é por acaso, irmãos, que Marcos vai dizer aqui, no capítulo 2, que quando ele voltou para Cafarnaum, rapidamente se juntou uma multidão em frente à sua casa. Claro que no meio dessa multidão havia alguns que estavam lá por curiosidade, alguns que estavam na esperança de receber algum benefício pessoal, alguma cura, algum milagre, coisas desse tipo. Mas Marcos vai dizer também que, olha, haviam pessoas interessadas em aprender. Havia gente querendo entender a doutrina que Jesus estava ensinando. E é nesse ambiente, queridos, é nesse contexto aqui, em que Jesus está ensinando as pessoas, que Jesus está instruindo as pessoas a respeito do reino de Deus, a respeito das boas novas, que ele vai realizar mais um milagre. E esse milagre aqui vai gerar uma séria discussão. E não somente discussão, mas vai gerar também um desconforto entre muitos daqueles que viram ali, né? Nós devemos lembrar que o capítulo 1 encerra com Jesus curando um leproso, né? E nós vimos que quando Jesus toca naquele leproso para curá-lo, ele não cura somente da lepra, mas ele cura as suas emoções,
ele cura a sua espiritualidade. E aqui, novamente, ele faz algo semelhante. Quando ele diz, aqui com esse paralítico, ele não cura somente aquele homem da paralisia que ele sofria, mas quando ele diz, os teus pecados estão perdoados, a cura vai muito além do físico, alcança também o espiritual. E foi justamente por causa dessa declaração que esse milagre aqui gera esse desconforto, gera esse burburinho entre as pessoas que estavam presenciando aquele momento. Mas é interessante nós percebermos, irmãos, que quando Jesus diz, os teus pecados estão perdoados, Jesus está apenas trazendo para a prática aquilo que já havia sido predito lá no começo do seu ministério. Olhem aqui comigo no capítulo 1, no versículo 4, quando Marcos, o autor do Evangelho, está apresentando João Batista. E diz assim, esse mensageiro era João Batista. Ele apareceu no deserto pregando o batismo como sinal de arrependimento para o perdão dos pecados. Esse sinal esse sinal de arrependimento para o perdão dos pecados está sendo manifesto agora através de Jesus Cristo. Aquilo que João Batista sinalizava lá no começo está sendo cumprido agora através de Jesus Cristo. Mas mesmo que João Batista tenha sinalizado, mesmo que João Batista tenha prenunciado lá no início que haveria uma mensagem de arrependimento para o perdão dos pecados, que haveria um batismo que sinalizaria o perdão dos pecados, mesmo assim, aquelas pessoas que viram Jesus proferir aquela frase ali, se escandalizaram, né? Se escandalizaram porque eles não conheciam a mensagem do Evangelho como de fato ela era. Eles estavam ali, escribas, mestres da lei, estavam ali por curiosidade, e não porque eles queriam realmente ouvir aquela mensagem. Mas, queridos, é nesse cenário, nesse contexto aqui, nesse ambiente de escândalo de uns, de perdão para outros, de graça para uns e de perseguição para outros, que nós vamos encontrar aqui esta narrativa, mais uma narrativa do evangelista Marcos a respeito de Jesus Cristo, em que ele ele fala de mais uma pessoa que foi curada em todos os sentidos da sua vida, e não apenas da enfermidade que ele enfrentava. E, olhando agora para essa declaração de Jesus Cristo, irmãos, eu quero convidá-los a acompanharem comigo esta exposição, que tem por título, do perdão à cura, o qual está dividido em 4 pontos. Primeiro ponto, a fé para se aproximar de Cristo. Depois, o perdão que vem pela fé. Depois, o desprezo pela salvação. E o 4º ponto, a autoridade para perdoar e curar. Vamos olhar, portanto, para o primeiro ponto. A fé para se aproximar de Cristo. Olhem só, queridos, aqui no versículo de 1 a 4, vai falar dos 4 homens que levaram o paralítico até Jesus, certo? Mas aqui, essa aproximação não foi fácil, né? Marcos diz que depois de passar aquele tempo fora, Jesus estava de volta a Cafarnaum. E quando ele volta a Cafarnaum, a sua popularidade estava maior do que quando ele tinha saído. Afinal de contas, mesmo estando longe de Cafarnaum, as notícias a respeito dele chegavam. Sempre passavam alguém por lá dando notícias de Jesus. Olha, ele está por aí, pregando o evangelho e curando pessoas. É muito provável que até mesmo a cura daquele leproso, que aconteceu algum tempo antes, já tivesse chegado na cidade de Cafarnaum. E, consequentemente, quando Jesus chega a Cafarnaum, a sua presença atrai muitas pessoas para ele. Quando Jesus volta para Cafarnaum, naturalmente que haviam pessoas interessadas em ouvir seus ensinos,
haviam pessoas curiosas, haviam aqueles que estavam lá meramente por interesse pessoal, mas percebam que o seu ministério, além de atrair essas pessoas, começou a atrair também uma outra classe, que eram os escribas, os doutores da lei. É muito provável que lá na cidade de Cafarnaum não houvesse mestres da lei, porque Cafarnaum era uma cidade pequena. Os mestres da lei normalmente ficavam nas cidades maiores. E muito possivelmente, lá em Jerusalém, já havia chegado a notícia de que tinha um rabino pregando e realizando milagres na Galileia. E esses mestres da lei que estão aqui nesse dia na cura desse paralítico, muito possivelmente eles não eram de Cafarnaum. Eles foram enviados para lá para conhecerem Jesus, para saber quem era essa pessoa. E com esse objetivo de conhecer Jesus, é natural que tudo que Jesus falasse era meticulosamente analisado por aqueles homens. A mensagem deles era meticulosamente avaliada, interpretada por esses doutores da lei. Eles estavam lá para isso mesmo. Daí que eles não se sentiam à vontade com as coisas que Jesus diziam, porque Jesus não falava as coisas que os demais falavam. Jesus tinha um jeito diferente de falar. Ele não estava ali simplesmente para repetir aquilo que a lei judaica, aquilo que a tradição judaica já vinha dizendo há milhares de anos. Ele estava ali para falar agora sobre as boas novas do reino de Deus. Ele não carrega consigo os velhos ranços da tradição. O seu objetivo não é apenas manter pessoas na tradição judaica, naquele modelo religioso. O objetivo de Jesus é ensinar aquelas pessoas para que eles pudessem ser libertos através da verdade. Jesus propõe algo completamente novo. E claro, os mestres da lei não reagiam bem a essa forma de Jesus apresentar as boas novas. Aqui no versículo 2, como eu falei, na segunda parte, diz assim: enquanto ele anunciava a palavra de Deus, 4 homens vieram carregando o paralítico. Queridos, eu tenho dito para vocês em alguns momentos que nenhuma palavra está na Bíblia por acaso. A palavra anunciar aqui, ela era usada para se referir a uma conversa. A uma conversa, vamos dizer assim, tranquila. Não é a mesma palavra para falar da pregação. Existe uma palavra para falar, para dizer quando alguém estava pregando, como eu estou fazendo aqui agora. E existe uma outra palavra para falar quando se está conversando, batendo papo. E quando Marcos diz que Jesus anunciava a palavra de Deus, ele usa justamente esse termo que se refere a uma conversa entre amigos. Jesus está ali com aquela multidão, ele não fazendo uma pregação formal, mas ele está conversando com as pessoas e explicando para elas a respeito das boas novas. Vejam, como era uma conversa suave, vamos dizer assim, Jesus está interagindo com aquelas pessoas como se fossem velhos amigos, como se fossem, alguns inclusive eram, né? Mas o que nós conseguimos perceber no texto é que era uma conversa muito informal, muito honesta, muito tranquila. Não era aquele sermão de 3 pontos, de 4 pontos, para dizer, olha, isto é assim, 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 e desse jeito, certo? E é justamente, queridos, nesse clima tranquilo, suave, né? Aquele momento ali de troca de informações, Jesus ensinando ao povo, e o povo ali ávido por aprender, muita gente realmente interessada em ouvi-lo, é que Jesus é surpreendido com uma situação um tanto inusitada, né? De repente, bem ali, possivelmente no principal cômodo da casa, que dava de frente para a rua, alguém começa a abrir um buraco no teto
e desce um paralítico bem ali no ponto da casa onde ele se encontrava. Parece meio estranho para a gente descer alguém pelo teto da casa, né? Mas é porque os telhados das nossas casas, eles não são feitos para a gente andar em cima, né? Eles não têm não são projetados para isso. Mas uma moradia popular na Galileia, irmãos, que era o caso da casa de Jesus, primeira coisa era que eram moradias muito simples. E as casas populares, como as de hoje, eram casas de poucos cômodos. E elas eram feitas normalmente da seguinte forma: todas elas eram feitas com o telhado plano para servir de terraço. O telhado servia para guardar as coisas e nas noites muito quentes eles usavam para dormir lá em cima mesmo. Um período como esse de agora, eles não dormiam dentro da casa. Normalmente os homens dormiam em cima, porque era mais ventilado. Só que com um detalhe: eram casas feitas com barro e com palha, ou seja, um material frágil. Todas essas casas, elas eram frequentemente reparadas. Frequentemente tinha que estar ali restaurando alguma coisa que estava rachando, uma parte. Imagina um terraço, um piso superior feito de barro e palha. Frequentemente ele precisava ser restaurado para garantir a segurança das pessoas que usavam. Por esse motivo, não era difícil furar um buraco no telhado de uma casa. Não era um concreto, não era tijolo, não era nada disso, era barro e palha com troncos, né? Com troncos passados para sustentar esse piso frágil que eles usavam. Por isso que não foi difícil para aqueles homens fazerem um buraco no telhado da casa e descerem o paralítico por ali, né? Não foi uma coisa de um meio-dia de trabalho, foi coisa ali de 10 minutos, eles já estavam com aquele buraco pronto ali para descer aquele homem. Bom, quanto ao homem em si, nós não sabemos por quais razões ele ficou naquela situação. Se ele nasceu daquele jeito, se foi um acidente, se foi uma doença degenerativa, não sabemos absolutamente nada a respeito disso. Mas uma coisa fica muito clara: por si só, ele não tinha condições de chegar até Jesus. Por isso, ele precisou contar com a ajuda de 4 amigos, um povo que não mediu esforço para levá-lo até lá, né? Eram de fato amigos muito fiéis. E por que eles não mediram esforço? Por que eles não acharam tão difícil levar aquele paralítico até Jesus? Certamente eles sabiam quem era Jesus. Eles já conheciam Jesus. E quando eles levam o paralítico até Jesus, eles não vão lá fazer uma tentativa. Eles foram motivados pela certeza de que o esforço valeria a pena. Eles não foram ver se dava certo. Eles foram porque eles sabiam que dava certo. Além de tudo, queridos, tem mais um detalhe. Apesar de ser fácil furar um buraco no eirado da casa, né? No piso superior, não era fácil chegar lá em cima com um paralítico deitado numa maca, numa esteira, né? Além disso, além da necessidade do esforço que eles fizeram para subir até lá, ainda tinha outro problema: a multidão que estava ao redor da casa. Até mesmo a multidão era um desafio que eles tinham que enfrentar. Certamente eles tiveram que dar uma volta maior, passar por trás para poder chegar lá em cima. Mas mesmo assim, apesar de todos esses esforços, apesar de todos esses obstáculos que eles tiveram que superar, eles encararam essa empreitada. Eles fizeram um esforço considerável para chegar até Jesus. Por uma razão: eles tinham fé. Se eles não tivessem fé, eles não teriam feito isso. Era muito esforço. Carregar um homem adulto, deitado, que não consegue ajudar em nada, não é fácil. Levá-lo para cima de uma casa, tendo uma multidão ali atrapalhando,
se torna mais difícil ainda. Chegar lá em cima, fazer um buraco para poder descer o homem no meio da sala, de fato, queridos, deu uma suadeira considerável. Mas eles estavam determinados a se aproximar de Jesus por uma razão. Eles tinham fé de que aquele esforço valeria a pena. E de fato, irmãos, aquela situação inusitada chamou a atenção de Jesus. Vejam, Jesus de repente se depara com um homem em sua frente, não sabia quem era, não tinha conversado com ninguém, ele não trocou nenhuma conversa, nem com os 4 amigos e nem com o próprio paralítico. Mas ele toma uma atitude que surpreendeu a todos. Sem saber quem era, sem ter sido informado antes, ele de repente se vira para aquele homem e toma uma atitude surpreendente. Mas por que Jesus toma uma atitude surpreendente? Por que ele se volta para aquele homem sem mesmo saber quem ele era? O interesse de Jesus em falar com aquele homem, em declará-lo perdoado de tudo, queridos, o seu interesse em curá-lo, inclusive, foi resultado da fé que Jesus viu em todos aqueles que estavam envolvidos nessa empreitada. Jesus viu fé nos 4 amigos e viu fé no próprio homem. Através do esforço que eles empreenderam para levá-lo até a pessoa de Jesus, Jesus viu que de fato eram pessoas que tinham convicção do que estavam fazendo. Era uma fé diferente da maioria da fé das pessoas que estavam ali. Muitos estavam ali porque conseguiam ir sozinhos, né? Eles não fizeram esforço para chegar lá. Mas com aquele homem foi bem diferente. Ele acreditou que valia a pena passar pelos riscos que aquela operação trazia. Além disso, ainda tem um outro fator. Vejam que nesse momento, Jesus não está realizando milagres. Não havia uma motivação do tipo, bora aproveitar que ele está realizando milagres e bora levar esse homem lá de qualquer jeito. Jesus estava ensinando, estava conversando com as pessoas. Não estava sendo o momento de cura, não estava sendo o momento dos milagres, mas ainda assim, eles têm fé para se aproximar de Jesus e com isso, superam todos os obstáculos para que pudessem chegar até ele. É por isso que Jesus se interessa por aquele homem. Mas antes de curá-lo, e é disso que nós vamos falar aqui no nosso segundo ponto, Jesus o perdoa, né? O nosso segundo ponto é o perdão que vem pela fé. Olhem aqui no versículo 5. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, seus pecados estão perdoados. Marcos diz que Jesus observou e considerou a fé que aqueles homens tiveram em levar o paralítico até ele. Não somente os 4 que empreenderam todo aquele esforço, mas o próprio paralítico deu uma grande demonstração de fé. Vejam, irmãos, ele se submeteu a um risco considerável, né? Ser levado lá para cima, depois descer, suspenso por cordas, tudo isso eram riscos que aquela operação trazia. Um detalhe interessante Marcos vai dizer, aqui na NVT, diz que ele desceu em uma maca, né? Na revista e atualizada, diz que ele desceu num leito. Tanto faz, sempre que a gente pensa numa maca ou num leito, a gente pensa numa cama de ferro, um colchão ali, básico, mas é um colchão, né? Uma estrutura razoável. A maca, a que Marcos cita aqui, irmãos, era somente uma esteira feita de palha. Era só isso. Era um negócio que eles chamavam de crabatos. O crabatos era a maca, era o leito mais pobre, a versão mais pobre. Era aquilo que os pobres usavam para se deitar em cima. Não era um colchãozinho, não era um colchãozinho macio. Era uma esteira feita de palha,
que as pessoas usavam para se deitar em cima dela. Fosse à noite no eirado da casa, ou fossem aqueles que não tinham condições de andar. Ou seja, a maca desse homem era um negócio precário. Descê-lo pelo telhado da casa era de fato uma operação arriscada. Não era uma coisa fácil, né? O risco de rasgar, de se soltar, o risco dele cair, de fato, era muito grande. Não era uma coisa simples de se fazer. Mas todo o esforço daquele homem chamou a atenção de Jesus ao ponto de tocar o seu coração, certo? Afinal de contas, aqueles homens fizeram o que estava ao alcance deles, né? O que eles puderam fazer pelo paralítico, eles fizeram, inclusive fazer um buraco no telhado da casa, afastar o barro, né? Afastar a madeira para um lado e para o outro e descer aquele homem. Só que agora havia chegado a hora de Jesus fazer o que ninguém poderia fazer, né? Que era perdoar e curar aquele homem. Curá-lo física, espiritual e emocionalmente. Imaginem, irmãos, a expectativa deles quando eles conseguiram levar aquele homem até Jesus. Imaginem como eles estavam ali esperando a reação de Jesus. E o que que eles imaginavam que poderia acontecer? O que era mais provável? Jesus curar o homem e mandá-lo para casa. Mas vejam que Jesus, ele supera a expectativa daquele povo, né? Se eles tinham uma expectativa grande, a resposta de Jesus foi ainda maior, porque ele não somente curou, mas ele perdoou. Ele foi além do físico, ele foi no espiritual. A declaração de Jesus quando disse, os teus pecados estão perdoados, com certeza não foi uma declaração acidental. O seu objetivo era provar aos escribas quem ele era. Era mostrar aos escribas a sua autoridade messiânica. Seu objetivo era abrir as portas para a mensagem da salvação para todos que estavam ali presentes. Era muito consensual no pensamento da época, irmãos, que as doenças tinham uma origem em algum pecado específico que a pessoa cometia. Não é sem razão que os rabinos costumavam ter uma extensa relação de doenças equivalente ao pecado que causaria tal doença. Coluna A, coluna B. Pecado tal gera doença tal. Mais ou menos aquilo que os neopentecostais fazem hoje também, né? Algo assim um tanto parecido. Por isso, para aqueles que estavam vendo aquela cena, os enfermos eram sempre pessoas que estavam debaixo da ira de Deus por conta de algum pecado não confessado. Se a pessoa está doente, é porque ela tem algum débito com Deus. Eles pensavam, se a pessoa está doente, é porque ele está escondendo algum pecado. Como eu disse, é a teologia pentecostal, neopentecostal, até hoje, reproduzindo o erro que acontecia lá no início do século I, lá na era do próprio Jesus Cristo. Por isso, com o propósito de combater essas ideias erradas, é que Jesus vai primeiro dizer ao paralítico que os pecados dele estavam perdoados, e com uma observação importante, sem associar a sua doença a qualquer tipo de pecado que ele pudesse ter cometido. Veja que Jesus ele não faz nenhuma relação da doença do paralítico com algum pecado que ele pudesse ter cometido. Ele simplesmente olha para aquele homem e diz, teus pecados estão perdoados. E por que Jesus faz isso, irmãos? Porque Jesus via naquele homem alguém aflito, não somente por causa da doença que o impedia de fazer qualquer coisa, mas Jesus, ao olhar aquele paralítico deitado em uma esteira precária, descendo daquelas condições, daquele telhado, ele vê alguém sem esperança, ele vê alguém sem expectativa nenhuma de mudança. Era um homem condenado a viver naquela condição até o dia da sua morte. Certamente vivendo na pobreza, passando por limitações enormes, né?
alguém que não conseguia alimentar esperança nenhuma. Aquele homem, queridos, era uma pessoa que estava vendo a vida passar pela janela, sem poder tomar nenhuma atitude, sem poder tomar nenhuma providência. De modo que naquele momento da sua vida, era alguém que estava aflito, porque não restava outra coisa a fazer que não fosse esperar pela hora da morte. Somente isso. Essa era a opção que restava ali para aquele homem. Ao olhar para a aflição dele, irmãos, Jesus vê o quanto ele precisava ser liberto. Não apenas da doença, não apenas da enfermidade, mas das suas angústias, dos seus temores. Por isso que antes de ser curado da doença física, Jesus vai curar a sua alma. Jesus vai trazer de volta a sua esperança, vai trazer de volta o sentido da vida. O principal problema dele não estava no corpo, estava na alma. Afinal de contas, era um homem sem nenhuma condição de mudar qualquer coisa na sua vida, nem mesmo um passo, que é algo tão comum, tão banal para quem está saudável, era possível para aquele homem. É curioso perceber, irmãos, também, olhem só, Jesus o perdoa sem pedir nenhuma confissão de fé. Jesus o perdoa sem exigir uma declaração da parte dele. Ele simplesmente olha para aquele homem e diz que os pecados dele estão perdoados. É um ato único, é uma atitude, queridos, unilateral. Jesus não pede uma contrapartida. Eu quero te perdoar, mas tu tem que prometer que não vai mais fazer bobagens. Eu quero te perdoar, mas tu tem que prometer que agora tu vai para a igreja. Eu quero te perdoar, mas tu tem que prometer que daqui para frente tu vai ter juízo. Não acontece nada disso. Jesus simplesmente olha para ele e diz: teus pecados estão perdoados. Olhem, por que Jesus faz isso? Porque a aflição, a angústia daquele homem, a falta de sentido na vida, estava estampado no seu rosto. Foi algo que Jesus percebeu tão imediatamente, o viu. E essa atitude de Jesus, naturalmente, chama a atenção dos escribas que estavam ali presentes. Afinal de contas, o curso da história diz que antes de tudo é preciso ter fé. Antes de tudo é preciso assumir um compromisso com Deus. Antes de tudo é preciso fazer uma proposta. Mas não foi o caso daquele homem. A pressa de Jesus em declarar que os pecados dele estavam perdoados mostra a prioridade que Jesus dava para a condição espiritual dele em relação à condição física. Afinal de contas, não adiantaria de nada ele ser curado fisicamente se permanecesse preso nos grilhões do pecado. Não adiantaria de nada ele ser curado da sua paralisia se ele continuasse um homem devotado à rebelião, devotado à amargura, devotado à angústia. Não faria nenhum sentido aquele homem ser perdoado se ele não experimentar, ser curado da sua paralisia, se ele não experimentasse a libertação das coisas que angustiavam a sua alma. Por isso que Jesus se apressa em primeiro perdoá-lo, antes de curá-lo. Porque antes da cura física, é preciso a cura espiritual. Porque se o coração não estiver em paz com Deus, se a alma não estiver em paz com Deus, não adianta ter um corpo saudável, porque a pessoa continuará doente, continuará enferma. E Jesus queria curar aquele homem completamente, e não apenas
do seu problema de saúde. Essa atitude de Jesus, irmãos, mostra que ele nunca tratou o pecado de forma leviana, como muitos costumam tratar. Vejam que ele não relativiza o pecado. Ao contrário, mostra que antes de tudo, o mais urgente era o perdão dos pecados. Os 4 amigos que o levaram e o fizeram descer por aquele buraco no teto, tinham todas as suas expectativas voltadas para a cura física daquele homem. Mas Jesus viu uma necessidade mais urgente e ainda maior, que ele fosse perdoado dos seus pecados. Hoje em dia, nós somos muito assolados, especialmente através das redes sociais, com a teologia coach que se popularizou no meio cristão. A teologia coach diz o seguinte: olha, você só precisa se libertar dos seus sentimentos de culpa. Você não precisa carregar nenhum sentimento de culpa. Deus sabe quem é você, Deus sabe que você é humano, Deus sabe que você erra. Então, já que Deus sabe disso, não carregue qualquer sentimento de culpa, porque Deus conhece as suas fraquezas, então Ele vai lhe entender. Vejam, queridos, Jesus não relativiza, não trata dessa forma leviana a realidade do pecado. O que ele faz, o que ele nos ensina quando diz a esse paralítico que os pecados dele estão perdoados, é que sem perdão de pecados é impossível se chegar a Deus. Sem ser justificado pelo sacrifício de Cristo, é impossível chegar a Deus. Por isso que Jesus se apressa em perdoar os pecados daquele homem, para que ele pudesse ser liberto. Jesus não vai dizer para ele: olha, relaxa aí, não, esquece esses sentimentos de culpa que tu carrega. Pelo contrário, Jesus declara que ele precisa ser perdoado antes de tudo, porque ele era um pecador. Mostrando assim, queridos, que o perdão é uma prioridade no nosso relacionamento com Deus. Confessar pecados, pedir perdão, buscar uma vida de comunhão com Deus é prioridade antes de qualquer outra coisa. Ao declarar o perdão para aquele paralítico, irmãos, Jesus não somente resolve o principal problema dele, como se apresenta a todos aqueles que estavam ali testemunhando aquele momento, como o Messias que veio para libertar o homem da condição ou da condenação em que ele vivia. Apesar de sua obra ainda não ter chegado ao fim, na verdade ela está no começo, é o começo do ministério de Jesus. O que ele ensina ali é que sem o sacrifício expiador, que logo em breve aconteceria lá no Calvário, o homem jamais estaria livre da condenação eterna. Jesus está, através desse momento aqui, prenunciando o perdão definitivo para aqueles que o confessassem como Salvador. A ordem posterior para que aquele homem se levantasse foi apenas uma consequência da primeira declaração de Jesus, quando disse: os seus pecados estão perdoados. Quando Jesus, ou a primeira providência de Jesus, irmãos, é cancelar qualquer dívida que aquele homem tinha com Deus, para que ele pudesse viver uma vida de paz. Por isso, mesmo antes de curar aquele homem, Jesus se antecipa para que ele pudesse viver em paz com Deus e com o próximo. Se ele foi até lá para ser livre do problema físico, agora ele voltava para casa, não somente liberto do problema físico, mas também do problema espiritual. Ele voltava não somente liberto das limitações que ele carregou por toda a vida, mas ele também agora voltava livre para viver uma vida de comunhão com Deus. E mais ainda, queridos, não foram suas obras, não foi algum mérito que ele tinha que o libertaram do pecado, mas a fé que ele demonstrou e a compaixão de Cristo por ele o levaram
para uma nova vida, para um momento singular na sua caminhada. Diante disso, irmãos, quero dizer o seguinte, são 7h15, nós estamos no versículo 5. Nós vamos parar na metade da exposição. Já estava programado para isso. Não foi que eu me perdi no tempo, não, tá? Ainda temos muita coisa a falar. Ainda, se Deus permitir, na próxima semana nós vamos continuar a exposição a partir do versículo 6. É o mesmo sermão, tá? Como eu estou na minha igreja, né? Então eu tenho liberdade para fazer isso, né? Se eu estivesse em outra igreja, eu tinha que pregar tudo de uma vez. Mas como eu estou aqui na minha igreja, queridos, e nós temos tempo, até que Cristo volte, né? Então, eu dividi em duas partes. Hoje, até o versículo 5, no próximo domingo, se Deus permitir, a partir do versículo 6 até o versículo 12, tá? Mas para encerrar aqui esta primeira parte, eu quero fazer as aplicações de praxe para nós hoje. E a primeira aplicação, irmãos, é que a atitude dos 4 homens que levaram o paralítico até Jesus mostra que eles tinham uma visão correta a respeito de Cristo. E com isso, eles nos ensinam que ao lermos sobre Jesus, que ao conhecermos a história de Jesus, nós devemos lembrar o seguinte, que a história de Jesus não é somente uma história bonita. O Natal está chegando aí, vamos falar muito sobre o nascimento de Jesus, vamos ouvir falar muito sobre isso, né? Mas a história de Jesus, queridos, não é somente uma história bonita que aconteceu no passado. Não fala somente do Messias que veio e que morreu em nosso lugar. Mas quando nós ouvirmos sobre Jesus, nós temos que lembrar que Ele está vivo, que a sua presença é real em nossas vidas, que o seu poder para curar, para perdoar pecados, continua o mesmo, que ele é o mesmo Jesus que estava presente ali naquele dia, quando ele curou aquele paralítico. Ele não mudou de lá para cá. E mais ainda, queridos, uma coisa que muita gente não entende, o Cristo encarnado, que estava lá entre os homens, ele continua encarnado. Ele continua encarnado agora no céu, no corpo de glória. Ele não desencarnou quando ele voltou para o céu. Ele continua o Cristo encarnado, aguardando o dia final, quando também nós seremos transformados, o nosso corpo corruptível será transformado num corpo de glória e nós nos encontraremos com Ele para viver eternamente. Quando ouvirmos falar de Cristo, irmãos, é nessa perspectiva que nós devemos lembrar dele. Vejam, aqueles 4 homens que levaram o paralítico até Jesus, eles empreenderam todo o esforço porque eles acreditavam nele. E é assim também que nós devemos olhar para ele. A segunda aplicação, irmãos, é que nós devemos agir com determinação. Vejam, aqueles homens, eles enfrentaram muitos obstáculos. Eles tiveram que carregar o paralítico. Chegaram lá, eles encontraram a multidão na porta. Eles tiveram que subir para o terraço, para o eirado, né, da casa. Depois tiveram que furar um buraco. E depois tiveram que descer, com uma série de riscos. Imagina se aquele homem cair lá de cima. A confusão estaria feita, né? Eles de fato tinham muitos obstáculos para chegar até Jesus. Mas nenhum desses obstáculos foi suficiente para impedi-los. Assim é a nossa busca por Cristo, irmãos. Nós também encontramos obstáculos. Nós também encontramos coisas que vão nos desanimar. Uma igreja pequena, pouca gente, não tem assim tanta novidade, problemas na família, problema financeiro, canseira, correria, né? Futebol. Tudo isso são obstáculos que se apresentam entre nós e Cristo. Porém, irmãos, nós nunca vamos conhecê-lo se não estivermos dispostos a superar todos os obstáculos que surgirem. Lembrando que todos os que buscam a Cristo com sinceridade no coração, com o coração disposto, sempre vão receber uma resposta dele.
sempre vão encontrá-lo no final. Mesmo que em meio às lutas, mesmo que em meio às aflições, nós vamos encontrá-lo. Por isso, não desanimemos. Mesmo que tenhamos que subir ao eirado, furar o buraco e descer pela corda. Ainda que os dias sejam difíceis e desanimadores, saibamos de uma coisa: sempre vai valer a pena buscar a Cristo, superar os obstáculos que a vida nos impõe para termos um relacionamento de intimidade com Ele. Se Deus nos permitir, semana que vem concluiremos esta exposição. Amém.